Espírito Santo, fala conosco. Tua voz é o que nós precisamos ouvir. A tua palavra tem que entrar, porque quando nós entendemos a tua palavra, toda a nossa vida se transforma e é mudada. Como diz o ditado, da água para o vinho. Então tenhas liberdade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Olha só, hoje o tema da nossa reunião é a esperança para o mundo. Esse tema é muito chamativo porque o mundo vai mal. Nós temos que primeiro colocar uma pontuação. O mundo vai mal e está indo cada vez de mal a pior. Nós vamos falar sobre isso no primeiro momento para depois falarmos sobre a esperança. E nós temos que enfatizar porque muitas pessoas vivem na bolha. Elas vivem na bolha. Não, eu estou trabalhando, eu estou comendo, eu estou curtindo minha família. Para mim está tudo normal, para mim está tudo bem. Mas na realidade, agora mesmo, nesse momento que nós estamos aqui na presença de Deus, buscando, ouvindo a voz de Deus, quantas coisas ruins estão acontecendo lá fora. Quantas coisas ruins, morte, injustiças, pedofilia, enfim, quantas coisas ruins estão acontecendo lá fora. O mundo vai mal. E qual é a esperança para esse mundo? Porque se nós vivemos nesse mundo, como ter esperança? Vocês entendem? E essa esperança vem unicamente do Senhor Jesus Cristo. Mas, como falamos, vamos apontar primeiro o problema. Nós vamos estudar a primeira passagem na primeira carta de João, no capítulo 5, o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quando o João falou isso para a igreja, ele estava enfatizando, olha só, o mundo está piorando. Nós somos de Deus, nós estamos com Deus, mas o mundo está o quê? Piorando. E o porquê que está piorando? Porque jaz no maligno, porque o diabo está aí matando, roubando e destruindo. E como que o diabo tem tanto acesso assim à vida do ser humano, ao mundo? Por causa do pecado. Não vamos entrar a fundo no início, na queda, porque já falamos sobre isso. Mas o pecado fez o ser humano se afastar de Deus. E afastado de Deus, o diabo vem e tem liberdade, tem acesso na vida de quem? Do ser humano. Aí, tendo acesso na vida do ser humano, a maldade que existe no diabo, ele incita dentro de quem? Do ser humano. Por que uma criança nasce boa, ela é ali ensinada o caminho que deve seguir, fala a verdade, anda no caminho reto, não tira nada de ninguém, não toca no que não é seu. A criança nasce bondosa. E por que se transforma em um ser humano muitas das vezes tão ruim, tão maldoso? Por causa que o pecado deu acesso para o diabo na vida dela e o diabo, com a maldade dele, com a essência dele, incita e instiga quem? A pessoa. A natureza do diabo é mal. E por causa disso, ele entra com essa natureza e começa a influenciar quem? O ser humano. Por isso que há injustiça nessa terra. Um querendo passar por cima do outro, um querendo se sobressair pelo outro, um puxando o tapete do outro, um pai que mata filho, filho que mata pai. O que acontece? O diabo entrou naquela vida e começa a estimular coisas ruins na vida de quem? Da pessoa. Então, nós olhando para esse ponto, vemos que o mundo jaz no maligno, a maldade está imperando, a injustiça está imperando, muitas coisas ruins acontecendo. E como ter esperança para esse mundo? Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Evangelho de Jesus Cristo chega para a vida da pessoa, a vida dela é transformada. Porque, presta atenção, nós vamos ver agora um próximo versículo que diz que o ser humano está nas trevas. Sem a luz de Deus, o ser humano está nas trevas. E para a pessoa viver e ter ali a luz sobre a vida dela, é necessário a luz de Deus resplandecer. E a luz de Deus resplandecer não é mágica, não é algo de fantasia, não. A luz é a pessoa entendendo e compreendendo a vontade de quem? De Deus. A pessoa é transformada quando a mente dela o quê? É transformada. Quando o entendimento dela é transformado. A pessoa muda quando a mente dela o quê? Muda. Por isso a importância do trabalho do Evangelho de Jesus Cristo na vida do ser humano. E por isso falamos que Jesus é a esperança para quem? Para o ser humano. Amém, Jesus.
Então, nesse primeiro ponto, estamos só falando e vendo na palavra, né, como o mundo está mal. Agora vamos ver um outro ponto que o apóstolo Paulo ensinava à igreja, que o que acontece no campo espiritual para as pessoas continuarem assim, vivendo na maldade, vivendo afastadas de Deus. Abra a Bíblia de vocês na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Volta umas folhas. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O começo do versículo explica muita coisa. O qual o Deus desse século, mas se vocês prestarem atenção aí, o D de Deus está no D minúsculo. Se vocês prestarem atenção aí, o Deus desse século está falando do diabo, está falando do pecado, está falando daquilo que não vem de quem? De Deus. Então, o Deus desse século cega a compreensão de quem? Das pessoas. Como falamos, a criança ela nasce boa, ela nasce sendo ensinada o caminho certo, mas chega uma hora da vida que o diabo, que é o Deus desse século, por causa do pecado, começa a incitar, começa a influenciar, começa a estimular quem? A pessoa. Aí a pessoa vai para o caminho errado, aí a pessoa vai se afundando cada vez mais nas práticas erradas, aí a pessoa vai se distanciando cada vez mais de quem? De Deus. E o ponto que o diabo tanto trabalha é para quê? Para que os olhos da pessoa não venham a ser iluminados, para que os olhos da pessoa não venham a ser abertos, para que os olhos da pessoa não venham a se despertar. Porque o diabo sabe, se a pessoa se despertar, os olhos dela se abrirem espiritualmente falando, o diabo não vai mais ter acesso na vida de quem? Dela. Vocês estão entendendo? Vamos voltar a falar. O pecado traz o diabo para a vida da pessoa. A pessoa, ela vira as costas para Deus, fala, não, vou fazer do jeito que eu acho, eu vou viver conforme os meus prazeres, os meus desejos, eu vou viver assim. Ela está fazendo a opção dela. Não, eu vou viver conforme a minha vontade, essa vontade errada. E dessa maneira, ela se distancia de Deus. E se distanciando de Deus, o diabo vem e tem acesso à vida dela. E com esse acesso, o diabo faz de tudo para que a pessoa não venha perceber que a vida dela está indo de mal a pior. Agora, vamos falar para vocês focarem. Nós estamos falando de uma pessoa, certo? Agora, multiplica isso. Porque a maioria das pessoas são já passou de 7 bilhões de pessoas no mundo. Agora multiplica isso. Pensa o tanto de pessoas com essa influência do diabo na vida delas. O mundo fica como? O mundo fica ruim, o mundo fica perverso. Por isso o apóstolo João falou, o mundo jaz no maligno. Porque são a maioria das pessoas que estão sendo influenciadas não por Deus, mas pelo diabo. São a maioria das pessoas que estão sendo influenciadas não por aquilo que vem de Deus, mas por aquilo que vem do diabo, que é maldoso, que é rancoroso, que é perverso, mentiroso, injusto. Tudo isso é a essência de quem? Do diabo. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado separa o ser humano. E separado de Deus, o diabo vem e começa a incitar, instigar o ser humano. Agora, pensa bem. Para a vida, ou melhor dizendo, para o mundo ser transformado, as pessoas é que tem que ser o quê? Transformadas. Nós vemos hoje em dia as pessoas falando, e a preocupação global hoje é o quê? Não, nós temos que preservar o meio ambiente. Não, nós temos que preservar as coisas, a camada de ozônio, nós temos que preservar o oxigênio, nós temos que preservar as florestas, nós temos que preservar as águas. A preocupação global hoje é o meio ambiente, quando na realidade a preocupação deveria ser o quê? As pessoas. Transformar as pessoas, porque se as pessoas são transformadas, o mundo é transformado. Porque quem governa o mundo são as pessoas. Então não adianta nada se preocupar com as árvores, não adianta nada se preocupar com o clima, se não está preocupado com a pessoa que está fazendo maldade. Se não está preocupado em reabilitar uma pessoa, se não está preocupado em trazer de volta a pessoa para a sociedade.
Por isso nós falamos que o Evangelho de Jesus Cristo é o que resplandece e é a esperança para o mundo. Nenhuma instituição no mundo inteiro faz o que a igreja faz. E não estamos falando de uma placa de igreja, nós estamos falando de todas as igrejas, todas as denominações. Não tem uma instituição que faz o que a igreja faz. Vai lá nas comunidades, prega o evangelho, prega para o ladrão, prega para o traficante, prega para a prostituta, entende? Vai lá nos presídios, faz o trabalho lá, coloca a pessoa de volta na sociedade, transformada. Vocês estão entendendo? Vai nos sócios educativos, fala com os jovens ali que estão ali na flor da pele, com a cabeça totalmente sensível e o mal está querendo influenciar elas. Vai nas casas de asilos. O Evangelho faz tudo isso. Vai nos moradores de rua, em situação de rua, leva comida, leva a palavra. Vocês estão entendendo? É a igreja que faz isso. E como falamos, não estamos falando de denominações, não estamos falando de pedras, de paredes. Nós estamos falando da igreja, do corpo de Jesus Cristo. Entende? É a igreja do Senhor Jesus Cristo que estende a mão para aquele que está aflito. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai nos hospitais levar a palavra de salvação, levar a palavra de cura. Aleluia. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai nas casas, nos lares, que a pessoa está sofrendo lá, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com o marido, com a esposa, com a filha. A pessoa que não quer sair de casa, que está trancado, é a igreja que vai lá. Amém, Jesus, é verdade. Então, a solução, a esperança para o mundo é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo se preocupa com a transformação do ser humano. Porque Deus se preocupa com a mudança do ser humano. A mudança de dentro para fora. E é isso que transforma o mundo. Quantas pessoas que estavam fazendo a maldade lá fora vieram para Cristo, foram transformadas e não fizeram mais. Olha só. Quantas pessoas estavam com a vida toda torta lá, se matando nas drogas, veio para o Senhor Jesus Cristo e não fez mais. Cada alma, cada vida que é transformada, o mundo melhora. Cada alma, cada vida que tem o pensamento mudado, que tem a luz do Evangelho resplandecendo sobre a vida dela, o mundo melhora. Entende? Temos sim que nos preocupar com o meio ambiente, mas não adianta nada se preocupar com o meio ambiente se não se preocupa com as pessoas. Coloca bilhões e bilhões para investir nisso, na conservação do mundo, mas não coloca força na transformação das vidas das pessoas. Nós, a igreja, muitas das vezes temos tanta dificuldade de recursos, porque não conseguimos, tudo precisa de recursos, né? Nós não conseguimos recursos e as pessoas por aí fora gastando recursos e mais recursos com coisas que nem sabe se vai dar certo. Gastando recursos e mais recursos somente com teste. Não, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E a igreja, muitas das vezes, não conseguindo alcançar os aflitos, não conseguindo alcançar os oprimidos, por falta de quê? De recursos. Muitas partes do Nordeste não conseguem se alcançar ali. Quando fala se alcançar, é cuidar mesmo da pessoa, entende? Por quê? Porque falta recursos. Graças a Deus que existe a internet, que existe a televisão, e muitos do Nordeste são alcançados pelo quê? Pela internet. Pela televisão. Mas por falta de recursos não tem como colocar uma igreja ali para cuidar, para trazer a pessoa para onde? Para perto. Vocês estão entendendo? Então, o que é a transformação e a esperança para o mundo? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Evangelho transforma de dentro para fora. Tira a maldade, tira a influência de quem? Do diabo. Vamos ver algo que Jesus falou, que é muito legal? Abra a Bíblia de vocês, agora é no Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, aí chega João. Evangelho segundo João, capítulo 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês estão vendo que bacana? Jesus, ele disse para aqueles que estavam acompanhando ele, presta atenção, eu sou a luz do mundo, eu sou a esperança para o mundo, eu vim para transformar o mundo. Quando ele fala do mundo, ele está falando das pessoas.
Quando ele falou do mundo, ele estava falando do ser humano. Eu vim para transformar o ser humano, porque se o ser humano for transformado, automaticamente o mundo se transforma. Como falamos, a mudança tem que ser primeiramente interior, para depois o exterior também mudar. Aí começa gradativamente, a pessoa muda, aí a casa dela muda, a família muda, o ciclo de amizade dela muda, aí o trabalho muda, aí você vai vendo como a coisa vai se aglomerando. Por causa que ela mudou, outra pessoa mudou também, aí outra família muda também, aí a empresa vai mudando também, aí o ciclo de amizade vai mudando também, lá na faculdade vai mudando também. Por isso que Jesus, ele foca na pessoa, Jesus foca no ser humano. Aleluia. Quem quer e quer trabalhar para o mundo melhorar tem que entender isso. Eu tenho que investir no ser humano. Verdade. Mas por que as pessoas muitas das vezes não querem investir no ser humano? Porque dá trabalho. Porque gera trabalho, porque dá dor de cabeça, entende? O ser humano é complicado, mas Jesus, ele não olha para o trabalho, Jesus, ele não olha para a dificuldade, Jesus, ele só olha para o ser humano e vê quão bom esse ser humano pode ser, quão semelhante a ele o ser humano pode ser. Quantas coisas maravilhosas essa pessoa pode o quê? Viver e fazer. Então Jesus disse, eu sou a luz. Quem me seguir não vai mais viver nas trevas, e essas trevas é as trevas do pecado. Quem me seguir não vai mais ficar nas trevas do pecado, não vai mais ficar preso na escravidão do pecado. Então, consequentemente, se a pessoa não está mais nas trevas do pecado, ela não está mais sujeita a quem? Ao diabo. Então, o diabo não vai conseguir mais incitar, estimular, instigar a maldade, a injustiça, as coisas ruins em quem? Na pessoa. Por isso que aqueles que traficavam, roubavam, matavam, se prostituíam, quando veio para Jesus, o diabo não conseguiu mais fazer ela cometer os erros. Por qual motivo? Porque a pessoa foi livre do pecado. Porque o pecado que dominava ela não tem mais domínio sobre quem? Sobre ela. Por isso Jesus é a esperança para o mundo. O pecado, vamos resumir tudo agora, o mundo vai mal por causa do pecado. Então, para ir na raiz e resolver a questão, é só Jesus que liberta de quem? Do pecado. Aleluia. A pessoa que era tão escravizada, tão viciada naquilo, tão dependente daquilo, daquele erro, daquela maldade, a pessoa que era tão presa àquilo, quando ela vem para Jesus, aquela maldade, aquele erro, aquilo que prendia ela, não consegue mais dominar. Verdade. Porque a luz resplandeceu, porque a luz brilhou. E aí, a luz brilhando, a pessoa consegue ver, opa, peraí, isso aqui estava me levando para o buraco. Não é verdade? Se nós desligarmos tudo aqui, fecharmos tudo, vai ficar um escuro. A pessoa vai tropeçar na cadeira, vai tropeçar na mesa, vai tropeçar em qualquer coisa, a pessoa tropeça. Mas quando o ambiente está claro, ela consegue ver, ela consegue saber aonde ela tem que caminhar. Jesus é essa luz que ilumina a vida do ser humano para o ser humano não tropeçar. Não tropeçar no pecado, não tropeçar nas práticas erradas e assim não ser prisioneira do diabo. E assim não ser prisioneira da maldade. E assim viver livre e viver bem nessa terra. Passa umas folhas aí, nós estamos no capítulo 8, certo? Abra o mesmo livro, só que agora capítulo 12. Passa umas folhinhas aí que vocês chegam. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você está vendo? Se não tem Jesus, a pessoa, o ser humano, está na escuridão do pecado. E na escuridão, a pessoa sem enxergar, na escuridão, o diabo está levando ela para o caminho errado. O diabo está conduzindo ela para aquilo que é errado, para se distanciar de Deus, para aquilo que vai prejudicar a vida dela nessa terra e pior do que isso, para guiar ela em direção à morte eterna, que é o famoso inferno. O diabo, enquanto a pessoa não tem a visão dela iluminada, o diabo tem acesso para levar essa pessoa para o inferno. Mas, quando a pessoa ela decide, não, eu vou para Jesus Cristo, porque isso é uma decisão, e o diabo não pode impedir. Quando a pessoa decide se entregar para Jesus Cristo, porque, entenda, Jesus diz, quem crê em mim, esse crer é se entregar. Então, quando a pessoa decide se entregar para Jesus, então essa luz vai resplandecer a vida dela. Aí a visão dela muda,
os pensamentos dela mudam, o interior dela muda, tudo muda. Então, a esperança para o mundo é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por qual motivo? Porque o Evangelho de Jesus Cristo foca no ser humano. Porque o Evangelho de Jesus Cristo acredita no ser humano. Pode ser o pior ser humano, considerando assim que as pessoas falam, não, esse é o pior ser humano. Mas o Evangelho de Jesus olha e acredita nele. Esse é o diferencial. Porque quando o mundo, a sociedade vira as costas para alguém, o Evangelho estende a mão. Jesus estende a mão e fala, não, vai dar certo. Só obedeça a minha palavra e o resto eu faço. Jesus, ele faz isso no ser humano. Por isso, tantos testemunhos de transformação, tantos testemunhos de mudanças de vida, ex-usuários de drogas, ex-prostitutas, ex-tudo. O Evangelho de Jesus resplandeceu sobre a vida da pessoa e nunca mais ela foi a mesma. E nunca mais ela permaneceu da mesma forma. E por causa dessa mudança, o mundo se tornou em um mundo melhor. Aleluia. Por causa da mudança de uma pessoa, o mundo se transformou em um mundo melhor. Então a esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que continuar na presença de quem? Na presença dele. Por isso, nós não podemos nos afastar de quem? Dele. Porque foi ele que transformou e tem transformado a vida de cada um. Então nós não podemos cometer o erro e a loucura de se afastar de quem? De Deus. Verdade, Pai. Porque vocês lembram que nós falamos no início da reunião? Quanto mais envolvidos com Deus, melhor. Porque quanto mais nós estamos envolvidos com Deus, mais nós conhecemos a Deus e assim, consequentemente, mais nós somos transformados por quem? Por Ele. E por causa da minha mudança, da sua mudança, por causa do agir de Deus nas nossas vidas, como falamos, o mundo é melhor, fica melhor e outras pessoas vão ser o quê? Alcançadas e transformadas. Amém, Jesus. Amém?